gente vai resolver alguns problemas sobre geometria plana. Tá bom? Então, o primeiro vai ser esse aqui, ó. Encontre o valor de x, onde a gente tem um triângulo, que tem um ângulo reto, então esse aqui é um triângulo equilátero, ou retângulo, né? Onde a gente tem que o ângulo da hipotenusa, que é o ângulo, a reta, né, oposta ao ângulo de 90 graus, é 30 graus com o eixo x. Então, esse 30 aqui, valor de 30, é o cateto adjacente nosso, e a gente tem que o cateto oposto é x. Pois bem, então, como a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode utilizar Pitágoras, né, para tentar resolver esse problema. Como é que é Pitágoras? A gente vai supor uma diagonal, essa diagonal aqui, na verdade, nossa é a hipotenusa, né? Então, a gente vai falar que a hipotenusa é d quadrado igual ao quê? O quadrado dos catetos, soma, né? Então, vai ficar 30 ao quadrado mais x ao quadrado. A gente poderia resolver o x através daqui, mas a gente não tem o valor do d, né? Então, não ajuda muito. Quais as outras opções que a gente tem? Lembrando do seno de 30 graus, vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que é o cateto oposto que a gente viu? X. E a hipotenusa, d. Ainda não dá, né? A gente não tem o valor do d. E o cosseno de 30? É 30, ou seja, o cateto adjacente sobre d. Também não dá, não tem nenhum valor de x aí, mas desse de baixo a gente consegue encontrar o valor de d, né? Ou, melhor ainda, a gente pode dividir o seno por cosseno, a gente sabe que é tangente, e a gente tem o valor do ângulo. Então vai ficar seno dividido por cosseno de 30 é tangente de 30, que é igual ao quê? X sobre d sobre 30 sobre d. O d vai embora, que a gente quer. A gente não quer, a gente quer considerar o d, né? A gente não tem o valor dele. Então vai sobrar tangente de 30 graus é igual a x sobre 30. Agora sim, ó, tudo ali eu tenho valor e eu posso isolar o valor de x e encontrar. X é igual a 30 vezes tangente de 30 graus. Então vai ficar 30 vezes 1 sobre raiz de 3, racionalizando, a gente obtém 10 raiz de 3. Então, galera, continuando, o próximo que a gente vai fazer vai ser esse aqui, ó. Encontre o valor de x novamente, onde agora a gente tem dois triângulos, como a gente pode observar, um de ângulo 30 graus, horizontal, com x, né? E um de ângulo 45 com eixo x. Então, uma coisa que a gente quer, a gente tem que saber o seguinte, esse comprimento x é com relação ao triângulo com ângulo 30 graus, tá bom? Então, a gente vai ter que arrumar alguma forma de relacionar esses valores que foram dados dois ângulos, e a hipotenusa do triângulo com ângulo 45 graus, né, que é 10 ali, ó. Pois bem, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é considerar essa altura y, onde essa altura y aqui, esse lado y, né, ele vai ser o mesmo comprimento tanto para o triângulo de ângulo 45 quanto para o maior de 30 graus, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, tangente de 30 graus, ou seja, o triângulo grandão aqui, dos lados x e y, vai ser então o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, tá? A gente tem essa regrinha quando a gente tem ângulo reto. Então, quer dizer que vai ser qual o cateto oposto ao 30 graus? É o y. Qual adjacente? É o x. Então é y sobre x. Daqui a gente obtém que x é y sobre tangente de 30. Falta achar o y, né? Para a gente achar o valor de x. Como que a gente pode achar o y? Utilizando o segundo triângulo aqui dentro, interior, de ângulo 45 graus. Porque a gente sabe que seno de 45 graus é cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. E a gente tem. Qual é o cateto oposto ao ângulo 45 graus? É o y. E qual que é a hipotenusa? É 10, né? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, daqui a gente isolando o y, a gente vai ter que ele é 10 vezes seno de 45 graus. Então, y é 10 vezes raiz de 2 sobre 2, que é 5 vezes raiz de 2. Retornando agora ao x é igual a y sobre tangente de 30. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 2 sobre 1 sobre raiz de 3, que é a tangente de 30 graus. Então, daqui a gente obtém que é, fazendo a divisão de fração, vai ficar 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. 5 raiz de 6. Então, em mais um exercício, agora o terceiro, novamente, a gente vai encontrar o valor de x, só que agora a gente tem, novamente, tudo bem, dois triângulos, né? Um no interior do outro, um maior de ângulo 30 graus e outro menor de ângulo 60, onde o x que a gente quer calcular é a hipotenusa do triângulo que tem ângulo interno 60 graus. E ambos os triângulos têm ângulo reto, né? Então, são ambos triângulos retângulo novamente. E o cateto adjacente do triângulo de ângulo 30 graus é 24. Então, foram esses os dados. Foram o ângulo de 30 graus, 60 graus e o cateto adjacente do triângulo com ângulo de 30 graus. Vamos lá. Se ele quer o x, vamos arrumar uma forma de relacionar, então, o x com os dois triângulos, através exatamente do cateto oposto aos dois ângulos y, que é o mesmo, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Tangente de 30 graus é o quê? Cateto oposto a ele sobre cateto adjacente a ele. Cateto oposto a ele é y, que é oposto aos dois ângulos, né?
sobre a adjacente, que é 24. Então, daqui a gente obtém que y vai ser 24 vezes tangente de 30. Logo, y vai ser 24 vezes tangente de 30, que é 1 sobre raiz de 3. Racionalizando aqui, a gente vai obter que é 24 sobre 3 vezes a raiz de 3, que é 8 raiz de 3. E seno de 60 é quanto? É o cateto oposto a ele, que é o y, que a gente acabou de calcular, sobre hipotenusa, que é o x que a gente quer. Então vai ficar y sobre x, daqui a gente isola o valor de x, vai ficar y sobre seno de 60. A gente tem os dois valores agora, tanto y quanto seno de 60, a gente sabe. Então vai ficar x igual a 8 raiz de 3 sobre seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui fazendo a divisão de fração vai ficar 8 vezes raiz de 3 vezes 2, inverte o denominador, né? 2 sobre raiz de 3. Raiz de 3 corta com raiz de 3, sobra 16. Com mais uma aplicaçãozinha aqui, então, que a gente vai fazer, a gente agora quer encontrar o valor de C. Tá? Tal que agora o triângulo não tem mais ângulo reto. Ó. O triângulo, então, se a gente observar aqui, os ângulos internos dele é 30 graus, tem um de 120 graus e outro não foi dado. E esse lado aqui de baixo do triângulo é 20, e ele quer que a gente calcule o C, que é esse inclinado aqui mais à esquerda para baixo, entre o ângulo de 30 e 120. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, como calcular esse terceiro ângulo aqui? A gente sabe calcular ele, por quê? Né? Vamos chamar ele de alfa, por exemplo, e a gente sabe que o somatório de todos os ângulos de dentro de um triângulo, os ângulos internos, tem que dar 180 graus. Então 30 graus mais 120 graus mais alfa tem que ser 180. Então daqui a gente isola o alfa e calcula ele. Então vai ficar 180 graus menos 150, que é igual a 30. Ou seja, ele é o mesmo ângulo, mesmo vale o valor, né, do ângulo que esse ângulo aqui que está entre o C e esse outro comprimento maior. Né? Beleza, agora lembrando da lei dos senos, a gente tem que o quê? Vamos supor que aquele outro lado ali do triângulo é B. Então a gente sabe que seno de alfa é igual a... Seno de alfa é igual, perdão. Seno de alfa sobre C, ele vai ser igual a, agora sim, seno de 120 sobre B, que é igual a seno de 30 sobre 20. E, inclusive, eu fiz um vídeo bem bacana que eu vou deixar aqui no card, falando sobre a lei dos senos e lei dos cossenos, a dedução dela através de vetores, né, que é uma boa aplicação assim, de vetor. Tá? Tem como também encontrar através de geometria plana, mas eu fiz através de vetores. Então, a gente tem essa igualdade tripla. A partir dessa igualdade tripla, o que a gente tem aqui? Ó? O B, a gente não tem esse valor do B. Então, a gente pode usar essa primeira equação, essa primeira razão, que é seno de alfa sobre C, e a última, seno de 30 sobre 20. Porque o seno de alfa eu tenho, porque o alfa é 30, seno de 30 eu tenho valor, e o 20 eu tenho valor. Eu isolo C e calculo. Então, daqui a gente vai ter que seno de alfa sobre C é igual a seno de 30 graus sobre 20. Daqui a gente isola o C e a gente obtém que vai ser 20 seno de 30 graus sobre seno de 30 graus, que é 1. Então, vai sobrar C igual a 20. Que a gente já deveria saber, né? Porque como ele deu o mesmo ângulo desse outro aqui, de 30, e tem esse 120 aqui entre os dois, então como ele tem o mesmo ângulo, a gente sabe que o 20 é o mesmo valor do C, o C é o mesmo valor de 20. Então, tá aí. Próximo aqui que a gente vai resolver agora, triângulo, vai ser para encontrar o valor de B, tal que a gente tem esse triângulo aí agora, novamente não tem ângulo reto, então não pode aplicar aquelas definiçõezinhas do teorema de Pitágoras, do seno dos catetos, que é tangente do cateto sobre o outro. Vamos lá. Só que a gente tem artifícios importantes, né? Como a gente tem, por exemplo, lei dos senos, lei dos cossenos, que a gente pode aplicar. Porque como a gente pode ver, a gente vai ter um ângulo em dois ângulos externos, que é 120 e 45. Ele deu um dos lados, que é 2, está pedindo para calcular o outro. Tá? Que é o B, que é o aqui embaixo, aqui, que é o maior de todos. Então, vamos lembrar novamente da lei dos senos, que a gente usou anteriormente. Então, a gente tem da lei dos senos que a gente pode calcular o que aqui, então? A gente pode ver que a gente tem seno de 120 graus sobre B, que é o lado oposto a ele. Isso é a mesma coisa de seno de 45 graus sobre o lado oposto a ele, que é 12. Então, a gente tem tudo. Ó. Só falta agora calcular o B. A gente pode isolar o B e calcular ele. Tá? Então, B vai ser igual, isolando ele, né? Fazendo as multiplicações aqui, vai ficar 12 vezes seno de 120 graus sobre seno de 45 graus. E quanto que é seno de 120 graus? A gente sabe, normalmente, assim, a gente tem mais na cabeça o seno de 30, de 45 e 60, né? São mais habituais. Seno de 20 é a mesma coisa de seno de 180 menos 60. Né? Então, vai ficar aqui, a gente pode usar essa identidade aqui, que seno de 180 menos θ é a mesma coisa de seno de θ. No nosso caso, θ é 60. Então, vai ficar a mesma coisa de seno de 60. Substituindo aqui, a gente vai obter que é 12 vezes seno de 60 sobre seno de 45. Agora, a gente tem os valores.
Então vai ficar 12 vezes raiz de 3 sobre 2, que é 160, sobre 1 sobre raiz de 2, que é 145. Fazendo a divisão de fração aqui, a gente vai obter 12 sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Então daqui a gente tem que B é 6 vezes raiz de 6.